Bom dia, aqui ó, fala a provinha de história, falar sobre meu tema foi Revolução Pernambucana. Vamos lá, vou dar uma introdução, o que foi essa revolução. A Revolução Pernambucana, ocorrida em 1817, foi o último movimento separatista do período colonial. Está relacionado com a crise socioeconômica que o Nordeste atravessava há quase um século em razão da desvalorização do comércio do açúcar e do algodão brasileiro no mercado externo. Além disso, a presença da família real portuguesa no Brasil aumentou o custo de vida em virtude da cobrança de impostos, o que causou revolta entre os pernambucanos. Os ideais republicanos também colaboraram para que a revolta acontecesse. O governo local foi tomado pelos revoltosos, mas as tropas fiéis ao governo central conseguiram derrotá-los. E agora eu vou falar sobre as causas da Revolução Pernambucana. São 4 tópicos. O Nordeste brasileiro, desde o século XVIII, com a expulsão dos holandeses, atravessou uma grave e longa crise econômica por causa da desvalorização do açúcar produzido na região do mercado europeu. Os holandeses aprenderam, enquanto estiveram presentes no Brasil, acerca do plantio e da colheita da cana-de-açúcar e levaram esse conhecimento para as Antilhas, tornando-se fortes concorrentes do nosso açúcar. Por causa disso, a produção açucareira do Nordeste entrou em crise. Isso desencadeou problemas econômicos e sociais por causa da pobreza e da miséria que assolaram a região. A produção de algodão teve êxito na economia de Pernambuco, mas logo entrou em crise por causa da cobrança de impostos por parte da coroa portuguesa presente no Brasil. Aqui. As ideias republicanas alcançaram a região e as recentes nações formadas na América que deixaram de ser colônias se tornaram repúblicas, serviram de exemplo para os pernambucanos. Caso fosse implantada a república, as províncias teriam mais autonomia e mais liberdade para se governar, não dependendo tanto do governo central. Os gastos com a sustentação de Dom João VI e toda a sua corte no Brasil demonstravam o peso econômico do governo central sobre as demais províncias. Para bancar os gastos da coroa portuguesa e seus luxos excessivos, cobravam-se impostos. Como Pernambuco já estava em crise socioeconômica, mais impostos significaram rebelião contra o governo. Se os aspectos econômicos e sociais em Pernambuco não iam bem, a política também não. Dom João VI reforçou a presença portuguesa nos postos de comando dos governos locais e das chefias das tropas militares. Isso desagradou a elite local, que se sentiu desprestigiada. Ao longo de todo o processo de independência do Brasil e nos primeiros anos do primeiro reinado, brasileiros e portugueses disputavam postos de comando nos governos e o domínio do comércio nas cidades. Com o rei português no Brasil, a presença lusitana intensificou-se, desagradando aos brasileiros, que já começavam a organizar movimentos armados para depor os chefes portugueses de seus postos. Aqui são alguns líderes da Revolução Pernambucana: Domingos José Martins, José de Barros Lima, Cruz Cabugá e Padre João Ribeiro. E aqui vai uma curiosidade, que logo após a derrota da Revolução, eles foram condenados e mortos de forma cruel em praça pública. O capitão José de Barros Lima foi enforcado e teve partes do corpo cortadas e expostas para demonstrar a força da coroa portuguesa e servir de exemplo para quem ousasse desafiá-la. Como foi a Revolução Pernambucana? Então, a Revolução Pernambucana começou em 6 de março de 1817, quando o militar português Manuel Joaquim Barbosa foi assassinado pelo capitão José de Barros Lima, que reagiu à voz de prisão por suposto envolvimento em conspiração contra o governo. E isso foi o estopim para a rebelião que rapidamente dominou o Recife. O governador da capitania, Caetano Pinto de Miranda Montenegro, transferiu o governo para o Forte de Brum, sem forças para reagir à revolta. Ele fugiu em direção ao Rio de Janeiro. Os rebeldes assumiram o poder da capitania e instalaram um governo provisório, que tratou logo de adotar medidas que beneficiassem a elite local. O movimento contou com a participação de vários grupos sociais, como a elite local, militares, comerciantes e padres. Os revoltosos defendiam proclamação da República, o fim dos impostos cobrados por Dom João VI, a liberdade da imprensa e de culto, o aumento do soldo dos soldados, a instituição dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e a manutenção do trabalho escravo. Como foi a Revolução Pernambucana? Então, continuando o tópico passado. O pedido sobre a manutenção do trabalho escravo demonstrava que a camada mais pobre não participou das suas atividades. Percebe-se a contradição entre o discurso e a prática.
Ao mesmo tempo em que se pregava a instalação de um novo governo em Pernambuco que promovesse a igualdade, a liberdade e a escravidão, seria mantida, ou seja, os negros escravos não seriam iguais aos novos governantes e nem conquistariam a liberdade. Em vários movimentos revolucionários nossa história observou isso. Os revoltosos tomaram o poder em Pernambuco e formaram um governo provisório. O exemplo pernambucano conquistou o apoio de outras capitanias, como Rio Grande do Norte e Paraíba. No entanto, não tardou para que o novo governo perdesse força. Como os grupos que compuseram a revolução tinham interesses diversos, a divisão entre eles aconteceu. Dom João VI enviou suas tropas para a região e entrou em confronto com o governo provisório. Em 20 de maio de 1817, os revoltosos se entregaram ao general Luiz do Rego Barreto, por ordem do rei, e eles tiveram penas exemplares, como enforcamento e fuzilamento em praça pública. A data magna. Então, em Pernambuco, o dia 6 de março é feriado porque se recorda o dia em que, em 1817, começava a Revolução contra o domínio português e a instalação de um governo republicano na região. Apesar da curta duração, apenas 75 dias, o movimento deixou raízes na história de Pernambuco e confirmava a capitania como sendo um local de revolta contra o domínio do governo central. Qual foi a importância da Revolução Pernambucana? Então, a Revolução Pernambucana desafiou o poder da coroa portuguesa ao questionar as abusivas cobranças de imposto e destacou a insatisfação dos brasileiros com a presença portuguesa em postos importantes do comando político, econômico e militar do Brasil. Ao tomar o poder no Recife, os rebeldes mostraram a possibilidade de se formar um governo próximo às exigências das revoltas. A Revolução Pernambucana manteve a tradição da capitania de ser um ponto de ebulição política e social. As consequências da Revolução Pernambucana foram: então, a revolta em Pernambuco mostrou que os poderes locais eram instáveis quanto às ordens emitidas do Rio de Janeiro. Além disso, reforçou para a coroa portuguesa no Brasil e o primeiro reinado, logo após a independência, a necessidade de se criar tropas militares para manter a unidade nacional, dissipar as leis republicanas e punir severamente. Então foi isso, espero que gostem, que tenham entendido e tamo junto, é nóis.